Paz do Senhor a todos, que é o irmão Henrique. Essa manhã de sexta-feira tem uma palavra aqui no livro de Gênesis, capítulo 37, a partir do versículo 14. O versículo 14 diz assim: E ele lhe disse: Ora, vai e vê como estão teus irmãos e como está o rebanho, e traze-me resposta. Assim o enviou do vale de Hebrom, e José veio a Siquém. E achou um varão, porque ele andava errado pelo campo. E perguntou-lhe o varão, dizendo: Que procuras? E ele disse: Procuro meus irmãos. Dize-me, peço-te, onde eles apacentam? E disse aquele varão: Foram-se daqui, porque ouvi-lhes dizer: Vamos a Dotã. José, pois, seguiu seus irmãos e os achou em Dotã. Esses 3 versículos, né? Esses 3 versículos aqui é a continuidade do sonho, né? No versículo de número 9 do capítulo 37, aonde José tem o segundo sonho, né? O primeiro sonho, o sonho dos molhos, e o segundo sonho, onde o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam na presença dele. Ao verso 10 diz assim: E contando a seu pai e a seus irmãos, repreendeu seu pai. Olha só aqui a observação aqui. José vai ser repreendido pelo seu pai. Jacó, ou Israel, vai repreender José por causa de um sonho que os céus direcionou a José. Só que você continua lendo, e contando a seus pais e seus irmãos, repreendeu e disse-lhe: Que sonho é este que sonhastes? É uma pergunta. Israel está fazendo uma pergunta a ele. Porventura iremos eu e tua mãe e teus irmãos inclinar-nos perante ti em terra? 2 perguntas é feita a José. Não há resposta de José. José não esboça resposta nenhuma à pergunta de seu pai. Aí o verso 11 diz assim, olha só que interessante. Seus irmãos, pois, o invejavam. José não tem resposta para dar. Sabe por que José não tem resposta para dar? Porque José sabia o que tinha sonhado. Então José guardou. José pegou aquilo para ele. Porém, os seus irmãos sentiram um sentimento complicado. O sentimento que os seus irmãos sentiram foi um sentimento de inveja. Eles o invejavam. Eles viram algo diferente em José, né? Aí o capítulo 37, versículo 11, continuidade: Seus irmãos o invejavam, seu pai, porém, guardava este negócio no seu coração. Olha o que Israel faz. Israel repreende o seu filho, faz 2 perguntas ao seu filho, porém, ele guarda tudo aquilo no seu coração. Ou seja, Israel não entendeu o que tinha acontecido, mas por causa disso, ele não vai, o que ele faz? Ele guarda, né, a palavra que o seu filho tinha direcionado, ou um sonho que o seu filho tinha dito. Aí o verso 12, então Jacó guarda, Israel guarda o sonho no seu coração. O verso 12 diz assim: E seus irmãos foram apacentar o rebanho de seu pai. Os irmãos de José saem para trabalhar. A vida continua, né? A vida continua, eles saem para fazer o serviço que é para eles fazer. Junto de Siquém. Aí vem o versículo 13. Disse, pois, Israel a José. Isso aqui é depois de uma repreensão. Depois de uma repreensão, vai ter um novo diálogo agora, do pai com o filho, de Israel com José. Olha os detalhes desse texto. Disse, pois, Israel a José: Não apacenta os teus irmãos junto de Siquém? Há uma pergunta aqui que Jacó ou Israel está fazendo para José. Vem. Esse vem aqui dá-nos a entender que é um mensageiro que vai avisar José. Vem, e enviar-te-ei a eles. E ele lhe disse: Eis-me aqui. Eu achei formidável essa versão aqui, esse texto aqui.
essa forma, essa expressão aqui. Por quê? Volto a dizer a você, no versículo de número 9, ou no versículo de número 10, Israel vai repreender o seu filho. E no versículo de número 13, José vai dizer, eis-me aqui. Israel repreende o filho. Os irmãos criam inveja de José. E José continua trilhando o seu caminho. Deixa eu trazer uma palavra profética ao teu coração nesta manhã. Você tem um sonho. Foi direcionado um sonho a você. Talvez alguém estão repreendendo você por causa deste sonho. Este sonho que foi direcionado à tua vida. Talvez estão criando invejas, outras pessoas estão tendo inveja por causa deste sonho. Mas qual é o teu comportamento? Vamos aprender um pouco com José aqui nessa manhã. O comportamento de José é, Pai, eis-me aqui. Que a tua vontade, Pai, possa se cumprir na minha vida. Ele está pronto para executar o que o Pai quer que ele o faça. Talvez você não está vivendo vitória, sabe por quê? Porque o Pai te repreendeu e você resolveu parar. Talvez você não está vivendo o sobrenatural de Deus, algo extraordinário que os céus ia direcionar a tua vida, porque você foi repreendido por um pastor, você foi repreendido por a esposa, você foi repreendido pelo esposo e resolveu parar. José não. José ele deu continuidade. O que José faz? Quando o pai o chama, quando o pai o convoca, ele diz, eis-me aqui. Sabe por quê? Porque a vida continuou. Os irmãos de José estavam criando algo dentro do coração dele, uma inveja. E essa inveja que os irmãos de José criaram, o levaram eles a consequências terríveis. Jacó, porém, guardou no coração e José deu continuidade. Então, nessa manhã, continue. O pai está te chamando, diga, pai, eis-me aqui. Olha só, eis-me aqui. Aí vem o verso que nós lemos, o versículo 14, 37, versículo 14. E ele lhe disse, ora, há uma expressão aqui, há uma palavra verbalizada do pai. E ele lhe disse, Israel vai estar transmitindo algo a José. O que Israel vai estar transmitindo? Israel vai estar transmitindo algo que estava dentro dele, algo que estava com ele, ele transmite a José. O que José tem que fazer agora? Ouvir e obedecer. Obedeça ao pai. Quando o pai direcionar algo para você fazer, obedeça ao pai. Dê continuidade. Faça igual José, eis-me aqui, atente, escute o que o pai está falando e cumpra. O pai vai dizer, disse, pois, Israel a José, e ele lhe disse, versículo 14, 37, 14, e ele lhe disse, ora, vai, há uma ordem expressiva. O pai não está dizendo, você pode? Não, o pai está dizendo, vai, há uma ordem. Há uma ordem do pai aqui para José. Volto a insistir, José tinha sido repreendido pelo pai, mas ele não fez biquinho. Ele foi repreendido pelo pai, sim, mas ele disse, eis-me aqui. Aí quando o pai o fala para ele, verbaliza a palavra e dá uma direção para ele, vai, uma ordem está sendo dada, uma ordem está sendo direcionada. Talvez tenha alguém agora que está ouvindo e vendo este vídeo e você recebeu uma ordem. Os céus deu uma ordem a você e você parou. Você não quer executar. Dê continuidade ao que o pai disse a você. Não veja os obstáculos, não atente para os obstáculos. Dê continuidade a uma ordem, a um local. Vai. Se o céu está dizendo para você ir, vá sem medo, porque os céus vai garantir a tua viagem. Vai, olha só isso aqui. Ora, vai e vê como estão os teus irmãos. Para os irmãos de José, na mente deles, o pai Israel amava mais José. Tá, ele destacou mais José, mas isso não quer dizer que o pai não estava preocupado com eles. Porque a primeira ordem aqui é, vai e vê como estão os teus irmãos.
José foi para observar. José foi para ver como seus irmãos estavam. Se preocupe com teu irmão que está do teu lado. Às vezes tem alguém sofrendo do seu lado e você está preocupado às vezes com quem está lá fora. E às vezes o teu irmão está precisando de uma ajuda. O pai deu uma ordem para ele: vai e vê como os teus irmãos estão. E como está o rebanho. Note que há uma ordem aqui. Primeiro os irmãos, depois o rebanho. Não é direcionado primeiro o rebanho, depois os irmãos. Aí eu atentando aqui para esse texto aqui, eu me recordo do irmão do filho pródigo. O irmão do filho pródigo tinha tudo em casa. No dia que o pródigo saiu de casa, que ele volta, ele retorna depois que ele perdeu tudo, o irmão do filho pródigo ficou revoltado. Eu não vou entrar dentro de casa, não vou participar dessa festa, desse banquete. Eu servi ao Senhor todo esse tempo e nunca ganhei nada. O pai disse: tudo que é meu é seu. Você tem tudo. Os irmãos aqui da mesma maneira. Eles tinham o amor do pai, só que eles não perceberam que tinham o amor do pai. Sabe por quê? Porque eles estavam com inveja de José. Então eles deixaram de viver a vida deles para observar a vida de José. E toda vez que você deixa de viver a tua vida, deixa de viver o teu ministério para olhar o ministério dos outros, você entra em decadência. A tendência sua é só diminuir. Mas a partir do momento que você inclina para o teu ministério e diz: não, eu vou executar aquilo que o pai quer que eu faça, as coisas é diferente. Então faça isso. Ora, vai e vê como estão os teus irmãos e como está o rebanho, e traze-me resposta. Essa é a palavra direcionada de Israel para José. Essa foi uma ordem. Aí eu volto a insistir no começo aqui do texto. Mas José tinha sido o quê? Repreendido pelo pai. E aí? Você foi repreendido pelo pai. E o que você vai fazer? Você vai fazer como José? Passou ontem. Hoje é outro dia. Sabe o que eu acho interessante no dia de hoje? É que é chamado de presente. Esse exato momento, você está vivendo o presente. Talvez você não está tentando, observando isso, que é um presente que está sendo direcionado a você. Então atente para este presente. O pai até repreendeu, porque o pai repreende mesmo o filho. Tem hora que nós precisamos ser repreendidos, porque a intenção do pai é uma e às vezes a nossa é outra. O pai repreendeu José e o que José fez? José deu continuidade. Amém? Eu vou parar por aqui. Que Deus abençoe a todos, tá? Nesta manhã, que esta palavra possa edificar a tua vida e o teu ministério. Não pare. Foi repreendido pelo pai? Continue. Amém? Deus abençoe a todos. Um abraço.